Olá, essa é a continuação da aula de Parser Combinators. E nosso objetivo agora é generalizar um pouco aquele código para que ele fique mais fácil de usar ainda em outros contextos que não sejam Parser de JSON. E eu vou trazer para isso orientação a objetos. Então a gente tem um objetivo duplo aqui, que é apresentar algumas ideias um pouco mais avançadas de orientação a objetos para tornar o código um pouco mais expressivo. Tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é trocar esse tipo parser, ao invés de ser uma função que recebe um estado e retorna uma tupla com estado e um valor, ele agora vai virar uma classe. Tá? E essa classe tem um método parse, que recebe um estado e retorna a tupla do estado e um valor. Tá? Então, com essa pequena mudança, eu tenho que percorrer o código para trocar todos os lugares onde eu trato o parser como uma função para virar algo relativo a essa classe. Eu também preciso definir o construtor, né, a função init desse parser. E eu vou assumir, pelo menos por enquanto, que a função init recebe o que seria a função parser antiga e salva ela aqui. Function. Aí a gente pode terminar essa implementação fazendo uma chamada para essa função. Tá? Tudo parece bem. É lógico que essa função precisa ter a assinatura do parser anterior. Então, coloco aqui. Vamos lá com a classe parser. Então, vamos lá. Vamos continuar. Primeiro, consertar esses erros no código. É que a gente está criando essas funções. Eu posso simplesmente, todos os lugares que retornariam a função, agora eu posso escrever dessa forma. Parser de pass. Agora, a nossa função literal passa na análise do editor de código. Eu vou fazer isso em vários lugares onde esses erros aparecem. Tá? Então a gente tem aqui, né, eu eliminei alguns dos erros, mas existem erros nas funções que chamam os parsers. Né? Antes o parser era uma função, agora ele não é mais uma função, ele é um objeto que tem um método chamado parse. Tá? Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver se tem mais situações onde esse problema aparece. Então, ao invés de chamar o parser, eu vou chamar o método parse do objeto parser. Tá? Tudo parece bem. Só tem um problema aqui, number e string não são parsers, elas são funções que a gente pode usar para criar um parser. Então, tem duas opções aqui. Eu posso, por exemplo, criar uma função chamada readNumber e readString, e depois criar os parsers equivalentes, né, correspondentes aqui embaixo. Number seria parser. Tá? Agora, esse padrão de aplicar uma função a uma função para retornar alguma outra coisa é muito utilizado em Python. Em Python possui uma sintaxe para isso. Eu vou só discutir a sintaxe, mas a sintaxe é a seguinte: ao invés de fazer essa chamada, né, string é igual a parser de readString, eu poderia simplesmente decorar. O que é decorar? Colocar esse objeto com arroba aqui em cima da função. E o que o decorador faz? Ele aplica o decorador parser, recebe essa função string e o resultado o Python salva numa variável chamada string. Eu vou manter do jeito que estava, né, mas eu acho que vale a pena esse comentário sobre decoradores. E tem mais um errinho aqui embaixo, vamos ver o que é. Na função loads, porque value é um parser, então a gente precisa chamar o método parse do value. Feito tudo isso, acho que meu código agora roda, tudo funcionando direitinho. Aí por que eu converti para uma classe? Porque agora, com classes, eu consigo utilizar operadores para fazer a composição dos parsers, né? Fazer a composição de parsers. Vou pegar algum exemplo aqui, por exemplo, esse aqui, NOF. Eu posso expressar essa noção de tente algum desses parsers na lista de parsers utilizando como que chama? Utilizando operadores. Deixa eu mostrar isso de maneira mais concreta. Talvez o NOF funcione bem aqui. Vamos ver, o único lugar onde ele aparece, eu acho que é aqui. A gente não vai conseguir modificar muito bem, mas eu poderia, por exemplo, expressar, né, um booleano como sendo or false. Né? A ideia aqui é que a gente vai usar operadores para expressar essas condições de forma mais natural, ou pelo menos mais fácil de ler. Tá? Então, vou manter essa função. Cadê a função NOF? Eu vou manter a função aqui
e vou criar um operador que chama essa função, caso necessário. Então a ideia aqui é o seguinte. Então eu tenho self e other. Other eu vou entender que é um parser. E a ideia aqui é... Essa função vai ser chamada sempre que o usuário digitar self ou other. Self, esse operador do pipe, other. Então essa é a implementação desse operador. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou criar um novo parser, chamando a função any_of, self e other. Certo? Isso aqui assume que other é um parser. Se não for um parser, a gente possivelmente vai ter um erro. Eu vou fazer... eu vou manter a função any_of aqui, mas essas funções de sequência, rsec, sepbind, join, isso tudo pode virar como que chama? Virar novos operadores. Então vamos começar com o operador de sequência. O que eu quero fazer aqui, ainda não escolhi qual vai ser o operador, tá? E a ideia é chamar esse código quando o usuário digitar self, algum operador aqui, não sei qual, other. Vamos escolher. Python tem uma lista de operadores que permitem sobrescrita, né, que permitem que a gente implemente o comportamento desse operador de maneira arbitrária. E eu tenho que escolher um deles. Pode ser, será que maior, menor, soma. Vamos ver o que faz sentido. Eu acho que a ideia de sequência talvez possa ser bem expressa por um sinal de maior, se a gente quer interpretar esse maior como uma setinha. Mas tem um problema com isso, que o sinal de maior não aceita operações encadeadas. Eu não posso pegar o parser 1, parser 2, parser 3, porque o Python reescreve essa operação como sendo P1 maior que P2 e P2 maior que P3. Tá? Então, o Python já reescreve essa operação impondo uma certa semântica, né? Que é a ideia de um lado esquerdo maior que o lado direito. Então, a gente não vai usar sinal de maior, mas tem um parecido, que é o bit shift. Tá? Então, o que o bit shift faz? Originalmente, ele é uma operação para manipular números inteiros. Ele desloca os bits do número 1 por um fator dado pelo número 2, pelo argumento do lado direito. Enfim, não faz sentido falar em operações bit shift para parser, então nós vamos reinterpretar esse operador. Tá? O operador, a função associada a esse operador em Python chama rshift, né? __, rshift, __. E essas funções especiais em Python, só uma observação, são normalmente denominadas funções dunder, para evitar esse jeito esquisito de falar __, rshift, __. Então é double under, rshift, double under, ou abreviando dunder rshift. Tá? Então se vocês ouvirem falar dos métodos dunder, ou dunder head, dunder or, o que a gente está falando é isso. Double under, rshift, double under, ou dunder. Então eu vou reutilizar o rshift, e a ideia aqui é o seguinte, ao invés de rshift, aliás, desculpa, sempre que o usuário escrever rshift, eu uso a função sec. Então a ideia aqui é o seguinte, o jeito de ler isso aqui de forma intuitiva, aplico o parser 1 e passo o valor, né, a responsabilidade de criar o valor para o parser 2. Eu vou aplicar a função sec p1, p2. Opa. Aliás, não p1, p2, self e other. Vamos reescrever a documentação aqui. Certo? Porque ele está... não é uma lista, desculpa. É um único valor. Então eu posso fazer isso, ou se quiser, eu posso simplesmente eliminar a função sec e copiar a implementação ali. E eu vou fazer isso em prol da simplicidade do código. Tá? Então o que ela está fazendo aqui? Ela executa isso, mas vamos trocar. P1 virou self, P2 virou other. Temos aqui. Então todo lugar que aparece sec, desculpa, eu vou trocar esse sec pela expressão rshift. Então, tiro o sec, eu tenho literal rshift element. Rshift element. Então vamos trocar aqui. Tá aí. Eu quero fazer passinhos de bebê e vamos ver se o código continua funcionando. Perfeito. É muito comum, principalmente em conjunção com esse rshift, passar valores literais, como esse aqui. Tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aceitar nessas operações strings. Então, por exemplo, eu quero fazer isso.
passo uma string para um elemento. Ele reclamou imediatamente, porque eu anotei que o rshift esperava um parser, mas eu vou relaxar um pouco isso. Eu vou criar uma função aqui chamada sParser, que recebe um argumento. Se o argumento for um parser, ele se retorna. Caso seja uma string, não sei o que ele executou. Caso seja uma string, eu retorno literal daquela string. Eu crio esse parser que lê uma string literal. E caso contrário, erro. Ele só aceita parser ou string. Eu posso anotar esse tipo, eu posso falar que ele recebe um parser ou uma string, alguma coisa assim. Mas para fazer isso, o Python não permite essa sintaxe, né? Tem algumas linguagens que aceitam para falar parser ou string como tipos válidos. Em Python a gente utiliza uma notação de union. Tá? De onde vem o union? Vem do módulo type, tá? Desculpa. Como se fosse a união, se a gente pensar em tipos como conjuntos, a união dos dois conjuntos. Se a minha função aceita, parser ou strings, a união, né, o conjunto de valores aceitos consiste na união entre o conjunto de possíveis parsers e possíveis strings. Eu vou chamar isso de nparser, que seria uma espécie de parser genérico. Eu coloco aqui o nparser, é a união de parser com string. O Python reclama porque a classe parser ainda não tinha sido definida. Então, para evitar esse erro, eu escrevo como uma string. O Python interpreta toda string que você colocar como sendo um tipo que vai ser definido no futuro. Então, no caso, eu estou prometendo, vou definir essa classe parser. Tá? Mas quando eu definir, nparser vai ser a união entre parser e string. E eu vou usar justamente esse nparser aqui. E aqui. A ideia aqui é que eu posso, em todos os casos, vou colocar sparser, para ele tentar converter para um parser o other. Ele ainda continua reclamando porque eu acho que eu não como que chama? Não anotei a saída como parser. O sparser sempre converte o argumento para um parser. Então, vamos ver aqui. Python está se embananando aqui. Chamando segundo parser. Isso porque ele não é muito esperto na análise de tipos, né? Porque eu anotei order como nparser, então ele assume que order pode ser um parser ou uma string ao longo de todo o código. Enfim, vamos continuar aqui. Então eu vou simplificar o meu... ele está reclamando aqui, desculpa, deixa eu só ver se eu consigo fazer algo aqui. Não. Ele está reclamando aqui, uma reclamação honesta. Vamos executar o código, vai dar erro. Não consegui realizar a operação do rshift entre string e parser. E qual o problema aqui? O problema parece complicado e difícil de resolver. Que é o seguinte, o operador rshift ele faz a operação de self, que é um parser, para order. E eu generalizei esse order pode ser uma string. Mas olha o que acontece aqui. A string aparece do lado esquerdo, então eu estou chamando o operador rshift da string para passar para um parser. Isso não funciona, porque o operador rshift da string não entende parsers. Ele entende strings, na verdade ele dá erro, porque string não tem essa operação definida. Mas felizmente Python fornece uma saída para a gente. O jeito correto de implementar esses operadores é verificar o seguinte: se o resultado não corresponder a um tipo que eu consigo interpretar, essas funções deveriam retornar uma constante chamada not implemented. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou abrir um terminal e mostrar como que esses operadores funcionam. Eu quero anotar aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar um x igual a 2, y igual a 3.0. Vamos ver. Então a gente tem uma operação como essa, x mais 2, pode ser entendida como se fosse um atalho para chamar a função add, o método add dos inteiros. Mas, na verdade, o operador mais é um pouquinho mais sofisticado do que isso. Ele não faz simplesmente uma chamada para add. Ele primeiro tenta chamar add, mas se o resultado não for algo que inteiros consigam entender, ele vai tentar chamar uma função do segundo argumento. Deixa eu mostrar de maneira mais clara. Vamos, por exemplo, testar o move. Então, um número inteiro. O meu x era o número 2. Move vezes 2 dá 4. Nenhuma surpresa aqui. Mas eu sei também que x vezes uma lista
cria duplicatas da lista. Vamos ver o que acontece se eu chamar xmove, mas com argumento sendo uma lista. Ele retorna not implemented, ao invés de duplicar a lista. Por que isso? Porque a ideia é que quando o Guido, sei lá, quem que implementou os inteiros, ele não queria lidar com todas as interações possíveis entre inteiros. Então a ideia aqui é o seguinte: a lista tem que anunciar o que ela vai fazer quando for multiplicada por um inteiro. Um operador mul, na verdade, faz o seguinte: ele primeiro tenta, né, então vou criar uma lista aqui, meu y vai ser uma lista agora. O que o operador mul faz é o seguinte: primeiro ele tenta chamar o método mul, dundermul, com o segundo argumento. Não funcionou. Então ele verifica, se o resultado for not implemented, né, que é o caso, ele vai no segundo argumento e executa a função rmul, R de write, né? Então rmul implementa a multiplicação se você for operando à direita. Então ele executa rmul de x. E agora as coisas funcionam. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa justamente implementar o rmul, ou rrshift, a versão à direita do rshift, para chamar o rshift da maneira correta. Tá? Então, como que isso funciona? Então, lembrando que o rrshift é o other self, né? O R, esse R no início aqui, sinaliza que o self aparece como argumento à direita e não à esquerda, como no rshift tradicional. Então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente retornar self order, deixa eu ver. Não posso retornar self rshift com order. Eu tenho que converter esse order para um literal. Então, sparser, order. Depois eu aplico o rshift nele com self. Tá? Anotem aqui o seguinte. Se o order fosse um parser, ele nunca chamaria essa função. Né? Porque o Python primeiro tentaria chamar order.rshift com self e executaria esse resultado. Eu só vou invocar essa função se o order não for um parser. No nosso caso aqui, o order, a gente só entende strings. Tá? Então, se o order for uma string, eu converto a string para parser e depois faço o rshift com self. Notem que o erro desapareceu, né? O editor foi esperto o suficiente para entender que agora as coisas vão funcionar. E, eita, preciso limpar aqui, sair. Agora acho que vai. Vamos executar o código e tudo funcionou direitinho. Bacana. Então, a gente implementou o primeiro operador para substituir a função sec. Agora eu vou fazer algo parecido com rsec. Tá? Então, esse caso aqui, ó, pegar esse caso, fazer um rsec com literal, com fecha-chaves. Na verdade, esses parênteses são desnecessários. Cadê? Deixa eu ver. Então, por exemplo, o meu mapeamento de... meu objeto eu posso escrever assim. Lê abre chaves, depois passa a responsabilidade para criar o valor para o parser pairs e, finalmente, no final, depois que o pairs completar, ler, fechar chaves. Algo parecido aqui para o array. Note como fica mais bonitinho, mais fácil de ler, menos coisas estranhas na tela. Certo? Deixa eu ver se tem mais. Tem mais aqui. No pair vai ser uma string, um literal value. O que ele está reclamando aqui? Ah, tá. Ele está reclamando que eu ainda não implementei o L-shift, né? Então, vamos subir e fazer isso. O L-shift vai virar, cadê? O rsec. Então, copio esse cara, colar aqui, Ctrl-Shift-I para reformatar, renomeio para L-shift. Isso aqui é a operação self com order. Lembrando aqui que eu tenho que mudar os nomes, né? Que P1 é self, é sempre um parser, porque é a instância da classe. O order não vai ser mais um parser, vai ser um n-parser. Tá? Eu posso até anunciar que o resultado é sempre um parser. Não tem problema, acho que é até bom. Vou colocar aqui também. E nesse caso eu tenho self e o order, mas lembrando que o order eu preciso converter para um parser, as parser, porque o order poderia ser uma string. Como o nosso analisador de código não entende isso muito bem, eu vou chamar de uma outra variável, né, o second, e pronto, estamos aqui com L-shift. Eu também preciso fazer algo parecido com isso, né, o L-shift quando você é o argumento à direita. Então é o R, L-shift, tá? As parser order, e aqui só mudo a direção das setinhas. Tá? Notem aqui que o código parou de apitar e
Vamos ver se funciona. Perfeito. Então, essa biblioteca está ficando boa. Né? Eu posso escrever coisas desse tipo. Lê um colchetes, passa a responsabilidade para elements, depois lê o colchete, fechar colchetes. Esses métodos aqui, por exemplo, sepby, tudo isso pode virar um método. Eu vou trocar esse sepby literal vírgula por isso aqui. Quero criar um método sepby de um parser. Então, o que ele vai fazer? Você tem um parser de values e eu crio um novo parser que retorna uma lista de values separadas por esse parser do meio. Vamos implementar isso. Vamos ver se isso aparece em mais algum lugar. Sim, aparece aqui no pairs. Então, eu vou pegar pair, sepby, uma vírgula, e vamos implementar esse método. Cadê sepby? Sepby agora vai virar um método. Tá? Dentro na classe, Ctrl Shift I reorganiza a formatação. Vamos trocar aqui F2. Troca o nome da variável, mas ele não gostou, então eu vou fazer manualmente. Esse sep. Aliás, desculpa, eu vou trocar a ordem também, né? Porque o jeito que eu escrevi, o argumento era o separador. Então eu troco a ordem dos argumentos aqui e esse element vira o self, né, que é o elemento da lista. Então ele recebe um parser, na verdade aqui vai ser nParser, e retorna um parser. Eu tinha trocado o nome do elemento para self, e aqui ele está reclamando do sep, porque sep é um nParser, pode ser uma string, então talvez não tenha o método parse. Então vou converter, forçar a conversão para parser. O Python não entende muito bem, então eu vou chamar sepParser. Agora ele entendeu e o nosso código já deve funcionar. Que beleza. Limpar o terminal. Tá, então eu criei esse método sepby para expressar de um modo mais bonitinho, talvez. O que mais falta? Tem esse join e... Vamos ver se tem mais. E o map. Map também pode virar um método. Então, vou primeiro aplicar o map. Né? Então, a ideia aqui é que eu tenho isso tudo e aplico o map na função dict. Map é uma operação importante o suficiente. Talvez a gente queira converter para um operador. Tá? Existem alguns operadores que fazem sentido aqui. Né? Eu posso criar o método map ou converter para operador ou fazer os dois. Eu vou fazer os dois, mas depois a gente pensa num operador para executar essa operação. Map vai virar um método agora. Vou colocar uma string de documentação aqui. Então vamos lá. Agora a ideia do map é o seguinte: vou trocar a ordem dos argumentos, né? Porque o primeiro argumento tem que ser o parser e o segundo é uma função. Tá? Ela retorna sempre um parser. Eu vou trocar o nome desse parser para self. Com isso, posso tirar esse parser underscore e tudo funciona bonitinho. Vamos rodar? Certo. Então estamos aqui com map. Se eu quiser criar uma versão operador do map, eu tenho que pensar que operador que eu aplicaria aqui, né? Dict, alguma coisa com o parser. Existem alguns operadores que talvez façam sentido aqui. O Python tem um operador de multiplicação matricial que eu posso ler de uma maneira meio natural. Aplica dict em um parser. Eu acho que esse operador é razoável nesse contexto. Tá? Então eu vou justamente reutilizar o arroba como um operador para aplicar uma função num parser. Notem aqui o seguinte: parser sempre vai aparecer do lado direito, pelo menos se eu usar essa notação. A não ser que eu aceite também a operação, a função do lado direito. Enfim. Então eu tenho que implementar o rmatmul, que é o nome desse operador. Eu vou aceitar a aplicação da função dos dois lados, né, como sendo equivalentes. Tá? O order agora vai ser um callable, qualquer função, e essa aplicação é self@order. Isso é o que define o matmul. Vai ser simplesmente chamar o método map. Então, o matmul faz isso, e eu preciso implementar a versão à direita, né? rmatmul, que na verdade é chamado quando você chama order@self, um parser. Dos dois jeitos a implementação é igual, é só chamar o método map. Tá, então acho que é isso. Talvez fizesse sentido criar um operador para join, mas eu não vou fazer isso, vou terminar por aqui. A gente já criou uma biblioteca interessante de opções, de parser combinators. Existem várias coisas que poderiam ser melhoradas aqui. Uma tem a ver com performance.
esse é um método talvez um pouco ingênuo, porque eu não tento otimizar ou juntar dois parsers para realizar a operação de uma maneira um pouco mais eficiente, né? Tudo isso aqui é feito da maneira mais simples possível, mas é uma abordagem boa para fazer, por exemplo, é rápido criar o leitor de JSON, um leitor de algum formato simples, tá? Então, se você estiver implementando algum formato que não vai ser utilizado de maneira, né, não vai ser utilizado muitas vezes, ou que a velocidade de leitura não é o gargalo da sua aplicação, ou que é mais importante a gente conseguir testar e brincar com o formato e implementar esse formato de maneira precisa do que velocidade de leitura, essa abordagem do Parser Combinator é muito eficiente. Né? A gente consegue criar um leitor com pouquíssimas linhas de código, tá? E, enfim. E aqui está uma demonstração, né? Essas poucas linhas implementam parser de JSON e todo o resto que está aqui para cima pode ser reaproveitado em várias situações, tá? Então, eu vou passar depois como exercício algumas modificações nessa biblioteca. A gente vai estender essas operações para realizar algumas operações que ainda são comuns, mas não foram necessárias no caso do JSON, mas que aparecem com frequência em outras situações, certo? Então, é isso, pessoal. Eu vou terminar aqui. Esses foram os Parser Combinators, a biblioteca de Parser Combinator escrita do zero. Fecho aqui. Tchau.